Vacinas clássicas, as primeiras que surgiram, os primeiros métodos de se produzir vacina, utilizam bactérias ou vírus inteiros que estão mortos ou inativados. E a outra forma é utilizar essas bactérias ou esses vírus que foram atenuados por serem cultivados em condições adversas de crescimento. Vamos explorar agora esses pontos. Falando primeiro das vacinas de bactérias ou vírus inteiros que são mortos ou inativados. Essas vacinas, elas são mais seguras. Por quê? Porque o micro-organismo, por estar morto ou inativado, não vai conseguir se replicar naquele indivíduo em que foi inoculado. Porém, vai haver uma necessidade de que o volume de inoculação, então o inóculo, seja maior, para garantir que se tenha uma quantidade suficiente de antígeno que consiga preencher as regras de imunogenicidade, que é um conceito que a gente vai discutir lá na aula de antígenos. E também essas vacinas de bactérias ou vírus inteiros, mortos ou inativados, requerem doses de reforço. Então, pelo menos 2, normalmente 3 doses de reforço. Por quê? Porque para o sistema imunológico, um micro-organismo morto, ainda que estranho, não vai oferecer o mesmo perigo que um micro-organismo vivo, que se replica. Então, essa vacina morta ou inativada, ela não vai ter a mesma capacidade imunogênica, a mesma capacidade de estimular linfócitos que aquelas vacinas que são atenuadas. Porém, elas têm uma grande vantagem, que é o fato de serem mais seguras. Então, por isso se utiliza ainda essas vacinas que são feitas por tecnologias clássicas de cultivo de bactérias e vírus e que foram inativados. Como exemplos, nós temos as vacinas antirrábicas. Então, o vírus da raiva ele é inativado, assim como era aquela vacina original do Pasteur, aquela que ele produzia inoculando a saliva de cães raivosos em coelhos. E depois inativava esses vírus, dessecando as medulas espinhais desses coelhos, em frascos estéreis mantidos em estufa. Outro exemplo de vacina de vírus inativado é a vacina injetável da polio, aquela que foi produzida por Jonas Salk. E aqui no Brasil, o calendário infantil vacinal dá o nome de VIP. Então, a gente tem 2 tipos de vacina da polio, a VIP e a VOP. A VIP é aquela que é injetável, é a primeira vacina antipólio que o bebezinho recebe e ela é de vírus inativo, por isso é a mais segura de todas. A Sabin, que já é a VOP, é uma vacina de vírus vivo atenuado e que ela era dada depois como reforço da poliomielite em crianças já maiores. Isso foi muito recentemente modificado no calendário de vacinação infantil aqui no Brasil, por ter um risco associado a essa vacina de vírus vivo, da polio, a vacina da VOP. Então, por enquanto, ela foi substituída. Por enquanto, aqui em 2023, a imunização contra a polio no Brasil está baseada na VIP. Até o ano passado se usava as duas, a VIP e a VOP, a injetável e aquela que é via oral, que é a de vírus atenuado, tá certo? Então, outros exemplos de vacina de vírus vivo, outros exemplos de vacinas de micro-organismos mortos, inativados. Nós temos a vacina contra influenza, em que ovos de galinha embrionados são inoculados com vírus influenza, aquele material é coletado, tem uma alta carga viral,
e aí o vírus é morto por formalina e calor, e isso então produz a vacina que é anualmente dada, né, no nosso calendário aqui no Brasil. Vacina contra hepatite A, né, e algumas outras vacinas que não estão disponíveis aqui no Brasil. Então, são feitas com organismos mortos ou inativados. Algumas são muito eficazes, outras nem tanto. Falando agora das vacinas que são feitas de micro-organismos vivos atenuados. Nessas vacinas, bactérias ou vírus são crescidos em meios que não são adequados para o seu crescimento. Então, força esse micro-organismo a se adaptar, a sofrer mutação em seu genoma, que ao longo de sucessivas passagens desse micro-organismo nesse meio de cultivo inadequado, vai fazer com que espontaneamente e aleatoriamente esse micro-organismo acabe sofrendo uma mutação que afeta o seu genoma e, consequentemente, modifica a sua capacidade de infecção, modifica a sua virulência. E isso, então, é tido como uma atenuação desse micro-organismo. Então, essas vacinas de micro-organismos vivos atenuados são vacinas que podem se replicar dentro do hospedeiro. E elas, logicamente, vão ter um risco associado, que as vacinas inativadas não têm. Esse risco, quando a gente fala da tecnologia clássica de obtenção de vacina, é justamente a reversão à cepa selvagem. Aquele micro-organismo que espontaneamente adquiriu uma mutação que o tornou atenuado, brando, incapaz de causar doença num determinado hospedeiro, pode, eventualmente, sofrer uma nova mutação que reverte a perda da virulência, que torna novamente aquele micro-organismo virulento. Tá? Então, por isso essas vacinas de vírus vivo atenuado, elas não são 100% seguras se forem aquelas que são produzidas por mutação espontânea, e que era a única forma de se produzir vacina atenuada no século passado, né? Nos anos 70, nos anos 80, enfim, quando começaram a surgir as primeiras vacinas atenuadas ou modificadas em que se fazia a manipulação do genoma desses micro-organismos, já usando uma tecnologia de DNA recombinante. Então, quando a gente manipula o genoma do micro-organismo de modo a deletar um gene de virulência ou toda uma região de virulência que está ali no genoma daquele micro-organismo, eu vou virtualmente tornar impossível aquele micro-organismo reverter a cepa selvagem. Então, é uma vacina que vai ser muito segura se ela for produzida dessa forma. Mas, exemplificando aqui na imagem os vírus, uma vacina, né, produzida de vírus vivo atenuado, produzida pelo processo natural de mutação espontânea desses vírus. Como é que se fazia? Então, você pega esse vírus a partir do seu material biológico, né, um vírus patogênico, virulento, ele vai ser isolado em cultura de células em laboratório, e essa cultura de células vai ser de um tipo celular para o qual esse vírus é adaptado a crescer, justamente para que eu consiga sucesso nesse isolamento viral, sucesso no cultivo desse vírus ali no laboratório, e depois que eu já tive um bom título viral, né, uma boa quantidade de vírus ali isolado no meu laboratório, né, naquele sistema de células, eu vou começar a passar esse vírus para uma outra garrafa de células que tem um outro tipo de célula, né, que tenha sido derivado de uma outra espécie de hospedeiro para o qual o vírus não está adaptado. Então, vão ser células que vão ter outros tipos de receptores celulares, uma outra maquinaria subcelular de síntese proteica, que o vírus vai ter dificuldade em utilizar.
Então, ele vai espontaneamente, né, sofrer mutação que vai permitir ele se adaptar a esse novo hospedeiro, a esse novo tipo de receptor, a esse novo tipo de conjunto de proteínas e maquinaria que fazem replicação e síntese de proteínas celulares, né, que o vírus utiliza para fazer as suas próprias proteínas. Então, naturalmente e espontaneamente, e esse é um processo que pode levar anos, esse vírus vai sofrer uma atenuação. Por quê? Porque ele vai se adaptar a esse novo hospedeiro. Aqui no exemplo, por exemplo, células de macaco, ele vai se adaptar a crescer em células de macaco, poderia ser células de aves, poderia ser células de roedores, né? Na medida em que ele se torna adaptado a crescer melhor nessa outra espécie de célula, né, ele vai perdendo a capacidade de se tornar, de ser adaptado a crescer nas células humanas. Então, isso é a atenuação. E então esse vírus, né, que sofreu essa mutação é um vírus que, se eu voltar a inocular em cultura de células humanas, né, naquela linhagem original de célula, ele não vai mais conseguir causar o estrago que causava antes. Então ele foi atenuado. Então, isso é um processo aleatório, que não tinha como controlar quanto tempo ia levar para que o vírus acumulasse essa mutação desejada e gerasse partículas virais, né, progênie viral, que é geneticamente estável, que permanece assim. Porém, o risco fica, né? Assim como espontaneamente ele mutou para se atenuar, espontaneamente esse vírus pode eventualmente um dia mutar novamente e reverter a cepa selvagem, voltar a adquirir os seus genes de virulência e causar doença. Quais seriam os exemplos de vacina de micro-organismo vivo atenuado que nós temos hoje em utilização no nosso calendário vacinal? A vacina tríplice viral de sarampo, rubéola e cachumba, a vacina via oral da polio, que é a VOP, que foi produzida por Sabin, dado a gotinha, né, na boca da criança, a vacina contra rotavírus e a vacina contra a tuberculose, a BCG, que é uma vacina contra a bactéria, mas que é feita com um organismo vivo atenuado. Também a vacina contra a varicela e a vacina contra a febre amarela. Então, são vacinas em que o micro-organismo está vivo, embora ele tenha sido crescido em condições adversas de crescimento, para que tenha perdido a capacidade de causar doença. Porém, isso é considerado em indivíduos imunocompetentes. Então, essas vacinas de organismos atenuados, de micro-organismos atenuados, vivos, elas muitas vezes têm contraindicação em indivíduos que tenham imunodeficiência. Sejam elas imunodeficiência congênita, imunodeficiência adquirida ou imunossupressão ativa por uso de drogas imunossupressoras no caso de indivíduos transplantados. Então, nem tudo são flores, né? Essas vacinas vivas, atenuadas, elas são muito eficazes, elas induzem uma resposta imunológica vigorosa, uma memória de longa duração. Porém, existe um risco. Se o indivíduo não tiver o seu sistema imune funcionando bem, com todos os seus elementos perfeitamente saudáveis, pode, naquele indivíduo imunodeficiente, causar doença. Então, elas têm algumas contraindicações. Nesse slide, nós vemos aqui ilustrado o exemplo de atenuação em um vírus que é chamada sítio-dirigida. É aquela metodologia em que a gente manipula o genoma desse micro-organismo de modo a deletar ou silenciar, né, um determinado gene de virulência, aqui representado pelo segmento em vermelho,
gerando um micro-organismo atenuado que não tem qualquer possibilidade de reverter a cepa selvagem, porque o gene não está mais ali. Então, ele não vai mais sofrer uma mutação que vai reverter, né, a sua sequência original de nucleotídeos. Simplesmente o gene completo foi removido dali. Tá certo? Então, esse tipo de tecnologia surgiu já mais tardiamente, né, a partir da descrição de clonagem de genes e a descoberta das enzimas de restrição, isso durante a década de 70, e foi melhorando, né, em descrições de técnicas e tal, a partir da década de 80, e é o que a gente chama de tecnologia de DNA recombinante, que induzem as chamadas mutações sítio dirigidas. A primeira vacina atenuada que foi produzida foi a vacina contra a tuberculose, que é a BCG. BCG é uma sigla para Bacillus Calmette-Guerin, que são dois pesquisadores que estudaram lá em 1902 a transmissão da tuberculose bovina, que é causada pela bactéria Mycobacterium bovis, que é semelhante à espécie de bactéria que é patogênica ao ser humano, que é a Mycobacterium tuberculosis. Então, era um médico e um veterinário que uniram seus conhecimentos e estudaram, né, a transmissão oral do Mycobacterium bovis e o sistema de cultivo dessas bactérias em um meio de crescimento bacteriano que era adverso, que era inadequado para as condições ótimas de crescimento daquela espécie. Então, esse foi um processo, né, que levou 13 anos e 230 tentativas de repique bacteriano, em que eles cultivaram Mycobacterium bovis em um meio que era impregnado de bile. A bile é uma secreção, né, do nosso trato digestório, que é impregnado de enzimas e elementos que são tóxicos, né, para muitas bactérias, inclusive para o Mycobacterium bovis, que ao ser cultivado por tanto tempo nesse meio, acabou acumulando mutações de maneira aleatória e espontânea, que gerou um bacilo atenuado, o bacilo BCG, o bacilo de Calmette-Guerin. Esse bacilo, ele é vivo, atenuado de maneira espontânea, e ele é geneticamente estável. Ele tem um pouco risco ou chance de reverter a cepa selvagem. E não é da mesma espécie que a Mycobacterium tuberculosis, né? Mycobacterium tuberculosis, mas ele, por ser do mesmo gênero, são duas espécies de bactérias que induzem imunidade cruzada. Expressam elementos na sua estrutura que são reconhecidos por linfócitos como sendo idênticos. Então, a imunização com o Mycobacterium bovis estimula uma imunidade cruzada contra o Mycobacterium tuberculosis. Então, essa vacina, ela, depois de obtida essa atenuação, ela começou a ser utilizada em 1921 e mais pesadamente comercializada a partir de 1926 e daí para frente, né, como uma vacina que até hoje é utilizada para evitar as formas graves de tuberculose. A BCG não consegue evitar que a tuberculose eventualmente ocorra se você entrar em contato repetido com o indivíduo que está transmitindo a doença. Mas ela tem a virtude, digamos assim, a capacidade de impedir ou reduzir a chance de que esse indivíduo, ao ser infectado com o Mycobacterium tuberculosis, desenvolva as formas graves da doença, que são a micobacteriose miliar e a meningite tuberculosa, que são formas mais graves dessa infecção. Tá? Então, essa não é uma vacina que vai bloquear 100% a transmissão de tuberculose, não. Mas ela vai evitar as formas graves de doença.
Um outro tipo de vacina é que utiliza subunidade de micro-organismo ou um produto desse micro-organismo modificado quimicamente. E o exemplo clássico são os toxoides, que são vacinas produzidas a partir de toxinas bacterianas que são inativadas. Elas são modificadas quimicamente e aí elas perdem a capacidade de causar doença, porém mantêm a sua imunogenicidade. Elas mantêm a capacidade de estimular linfócito e induzir uma resposta imunológica naquele indivíduo. Então, são vacinas de toxoides que são ausentes de micro-organismo. Elas têm somente aquele produto que a bactéria produz, que é a toxina, porém que foi modificada, que é o chamado toxoide. E o melhor exemplo é a nossa vacina tríplice bacteriana DTP, que é contra difteria, tétano e coqueluche. E são 3 bactérias que causam doença pela produção de toxina. Então, essa vacina DTP, ela vai justamente ter na sua constituição os 3 toxoides. O toxoide que foi produzido contra a toxina causadora do tétano, a toxina causadora da difteria e a toxina causadora da coqueluche. Então, essas são consideradas exotoxinas inativadas e são vacinas consideradas muito seguras. Tá? Acho que de todas as vacinas que a gente tem, são as clássicas, né? São as mais seguras que tem no mercado. São as vacinas bacterianas que têm o melhor resultado também. Outras vacinas bacterianas, elas são muitas vezes voltadas contra o constituinte polissacarídico da bactéria. E pelo próprio funcionamento do sistema imune, né, quando o alvo do reconhecimento imune é um açúcar e não uma proteína, a memória imunológica não é de longa duração, né? Ela não é tão eficaz quanto aquela que é voltada contra uma proteína. E a toxina bacteriana, como ela é proteína, então ela vai induzir a toxina modificada, né, o toxoide no caso, vai induzir uma resposta de memória duradoura e bastante eficaz. Lógico que recomenda-se, né, no caso da vacina DTP, a antitétano, a antitetânica e a antidifteria, recomenda-se o reforço a cada 10 anos, né? Há uma queda na imunidade, mas durante esses 10 anos da vacinação, elas são muito eficazes em evitar a doença. As vacinas conjugadas. Eu disse, as vacinas conjugadas, elas são voltadas contra bactérias que contêm cápsulas polissacarídicas no seu entorno, na sua ultraestrutura, como sendo um fator de virulência muito importante que evita a fagocitose do hospedeiro. Então, a vacina conjugada, ela utiliza um polissacarídeo da cápsula bacteriana e conjuga quimicamente com um pedaço, né, ou com um toxoide, ou seja, adiciona um elemento proteico a um elemento açúcar, que é o polissacarídeo, para aumentar a imunogenicidade desse açúcar, desse polissacarídeo. E aí o indivíduo imunizado com essa vacina conjugada vai produzir uma resposta tanto contra o componente proteico, que é o toxoide, como contra o componente açúcar, porque assim a gente transforma o que é considerado um antígeno T independente, que é o polissacarídeo, em um antígeno T dependente, que é o toxoide, que é o açúcar, que é a proteína. Tá? O antígeno T dependente é a proteína. Por quê, gente? Porque os linfócitos T, eles reconhecem antígenos por meio de TCRs, né, receptores de células T, que só conseguem reconhecer peptídeos que são carregados no MHC. Peptídeo vem de proteína.
Então, se o antígeno é açúcar, é polissacarídeo, ele pode ser reconhecido pelo linfócito B, mas não pelo linfócito T. Então, se eu quiser que um linfócito T seja ativado, né, contra um açúcar, eu preciso inserir um componente proteico nesse açúcar, para que ele possa ser capaz de estimular essa resposta de célula T. E a resposta de célula T é muito importante para gerar uma memória efetora, uma memória duradoura. Então, um exemplo de vacina conjugada é a nossa vacina RIB, que ela é contra o Haemophilus influenza, que é uma bactéria, né, mais comumente causadora de doença invasiva, como meningites bacterianas e pneumonias, são doenças graves bacterianas, né, e tem de diversos tipos. Esses tipos variam conforme o componente açúcar dessas bactérias, né, entre outros fatores. Mas a RIB, ela é uma vacina que protege contra o Haemophilus influenza do tipo B. E ela é um exemplo de vacina em que houve essa conjugação, né, do elemento açúcar, do polissacarídeo, da bactéria, ligado a um componente proteico que vai ser um toxoide. Vamos falar um pouco agora da vacina de subunidade de micro-organismo propriamente dita, que é aquela que utiliza somente uma proteína de toda a estrutura do micro-organismo. Vamos utilizar somente uma proteína de superfície desse micro-organismo. E o exemplo clássico é a vacina contra a hepatite B. Foi a primeira vacina de subunidade de micro-organismo que foi produzida por tecnologia de DNA recombinante. Então, por procedimentos de clonagem gênica, se produz em laboratório proteína recombinante, né? Uma proteína de superfície do envelope do vírus da hepatite B, e que é produzido por um sistema de clonagem em laboratório. E esse sistema, né, que pode ser levedura, pode ser bactéria, enfim, esse sistema que sintetiza artificialmente essa proteína, que na verdade é de origem viral, que é a proteína de superfície do vírus, né, chamado de PSAG, ele é depois purificado, essa proteína, misturado com adjuvante e utilizado como uma vacina extremamente segura, e que ela vai induzir naquele hospedeiro a produção de anticorpos neutralizantes que vão reconhecer justamente esse antígeno de superfície das partículas virais quando o indivíduo entrar em contato com esse vírus. Então, ele tem uma estrutura, né, o vírus da hepatite B, que é um vírus, ele tem um genoma de DNA circular, ele tem um capsídeo, né, proteico, e ele tem um envelope lipídico onde estão ancoradas essas cópias de proteína de superfície, que é o chamado antígeno HBsAg. Então, quando a gente toma essa vacina contra a hepatite B, a gente toma somente essa proteína de superfície e não o vírus inteiro. É uma proteína recombinante, ela é produzida artificialmente por clonagem em laboratório, depois purificada, né? Então, ela é um exemplo de vacina que é muito segura, porque não tem o micro-organismo inteiro ali. Não tem como causar doença, só tem a proteína. Só que essa proteína de superfície ela é suficiente para ser reconhecida pelo sistema imune, né? Vai ser capturada pelas células apresentadoras de antígeno, vai ser apresentado para linfócitos T, que vão ser ativados, que vão estimular então células B a produzir os anticorpos neutralizantes, né? E uma resposta de células T de memória também, e aí o indivíduo vai ficar eficientemente protegido, imunizado contra a hepatite B, por uma vacina de subunidade de micro-organismo, produzida por tecnologia de DNA recombinante. Vamos falar agora um pouco sobre a questão da necessidade de se aumentar a imunogenicidade de determinados tipos de vacina.
Então, por exemplo, essas vacinas que são produzidas por clonagem gênica, principalmente vacinas de peptídeos sintéticos, considerando que peptídeo é uma estrutura pequena em comparação com uma proteína, ela não tem um tamanho molecular que seria o ideal em termos de imunogenicidade, tá? Assim como as vacinas que são polissacarídicas, elas são vacinas que são consideradas pouco imunogênicas. Então, eventualmente, em um modelo animal, quando está se desenvolvendo essas vacinas, pode ter um resultado bom, pode estimular uma boa resposta imune, pode ser promissor. Aí, quando você passa para outro modelo animal e inclui, né, os primatas e eventualmente ser humano, vê-se que aquele tipo de vacina que funcionava tão bem num camundongo não vai funcionar tão bem assim em termos de imunização no ser humano, ou no macaco, ou em outra espécie de primata. Tá certo? Então, o que se faz hoje em termos de tecnologia de desenvolvimento dessas vacinas em que se deseja imunizar o indivíduo contra um peptídeo de um vírus, por exemplo? É aumentar os elementos que vão estimular aquela resposta inata, né? Aquela questão da inflamação induzida pela vacina. E esses elementos, os clássicos que são utilizados para isso, são os adjuvantes. Mas hoje existem, né, uma diversidade de formas farmacêuticas, digamos assim, de elementos que são veículos de vacinas pouco imunogênicas, como vacinas de DNA nu, vacinas de peptídeos sintéticos, vacinas de polissacarídeos, né, vacinas de RNA. Então, essas vacinas sozinhas, elas não são muito imunogênicas. Então, elas precisam que o veículo que leva esse elemento vacinal para dentro da célula, para dentro do hospedeiro, consiga ter uma boa entrega desse fármaco, né, desse princípio ativo, desse princípio vacinal, digamos assim. Tá certo? Então, vamos falar um pouco mais agora dos adjuvantes. Os adjuvantes são elementos que aumentam a indução de resposta inata contra aquela vacina. Então, são elementos que têm um efeito depósito, que aumentam a persistência do antígeno ali no local da inoculação, causando um certo dano tecidual, para que, por causa disso, sejam liberados os sinais de perigo, né? Induzam uma resposta inflamatória e com isso sejam geradas as moléculas coestimulatórias que são necessárias para a completa ativação dos linfócitos, que são as células que fazem a resposta adquirida. Então, existem diversos tipos de adjuvantes, desde os mais clássicos, antigos, até os mais modernos. Um adjuvante clássico que a gente usa em imunização experimental, em camundongo, em animal de experimentação, é o adjuvante completo de Freund, que é um adjuvante que é uma mistura, né, uma emulsão de óleo em água que contém células de micobactérias mortas. Então, todos os pumps das micobactérias, né, os padrões moleculares associados aos patógenos, os pumps dessas micobactérias estarão ali. Então, o fato desses pumps estarem presentes nesse adjuvante que eu vou misturar com a minha vacina, isso vai ser reconhecido pelos PRRs das células do sistema inato, né, macrófagos, células dendríticas, e vai ativar essas células, induzindo uma vigorosa resposta inflamatória. Então, eu vou garantir que o uso desse adjuvante vai gerar todos os sinais necessários que uma APC, uma célula apresentadora de antígeno, precisa ter para efetivamente conseguir ativar o linfócito e dar início à resposta adquirida que vai ser efetiva, né, e efetora na eliminação do antígeno. Então, muitas vezes se faz protocolos assim, a primeira imunização de um animal se usa esse adjuvante completo de Freund, né, e numa segunda imunização e na terceira, enfim, nas doses de reforço dessa imunização, vai se usar o incompleto. O incompleto é somente a emulsão do óleo na água, sem que tenha as micobactérias misturadas. Por quê? Porque a presença dessas micobactérias causa uma inflamação bastante intensa, então isso causa, né, sinais clínicos de inflamação, dor, sofrimento ao animal.
Então, normalmente se reserva isso somente à primeira imunização, que precisa ter um boom mais vigoroso, uma vez que as células estão em repouso e virgens ainda, né? E nas imunizações secundárias, terciárias e tal, aí já pode-se utilizar, por exemplo, o adjuvante incompleto. Mas existem vários outros tipos de adjuvantes, e um que é bastante usado nas nossas vacinas comerciais é o alúmen, que é hidróxido de alumínio. Então, o alúmen está presente, por exemplo, na vacina contra hepatite B e em outras. Então, por ser um sal, né, metálico, ele vai ter um efeito depósito, ele vai causar uma dor ali no local da aplicação, porque ele vai ser introduzido ali diretamente nas fibras musculares e vai ficar liberando, né, o antígeno de superfície do vírus da hepatite B, no caso, por mais tempo. Então, vai gerar um sinal estimulatório mais prolongado, né? E isso ajuda a manter esse status de ativação da resposta inata e, consequentemente, ativar a resposta adquirida, tá certo? Existem matrizes de micelas lipídicas que são como lipossomos, né? Que tem uma membrana lipídica que ajuda a levar o antígeno que se quer induzir a vacina, que se quer induzir a imunização, perdão, para o interior das células. Então ajuda na permeabilidade, né, como é que eu vou dizer, na penetração dessa vacina, desse agente vacinal, nas células do sistema imune para eficientemente ativar essa célula. Então, além dos lipossomos, são muito usados os SCOMs, né, que são complexos imunes estimulantes, e ali dentro você pode colocar outros elementos também que sejam estimuladores da resposta inata. As vacinas obtidas por engenharia genética. Como já falei um pouco sobre isso, né, aquelas que usam a tecnologia de DNA recombinante, basicamente é a clonagem de um gene de interesse, ou seja, a inserção de um segmento de DNA de dupla fita, né, em um vetor. Esse vetor pode ser um vírus, um plasmídio, né, e esse vetor depois vai ser usado para transformar bactérias, leveduras, né, ou para ser diretamente inoculado no indivíduo, por exemplo. Elas foram modificadas, esse vírus que vai ser um veículo, vai ser modificado por clonagem genética, né, então no genoma dele será inserido o gene de interesse, que vai produzir depois a proteína que eu quero que imunize o indivíduo, e aí esse vírus vai ser inoculado no indivíduo como sendo um vetor, né, um veículo, ele vai carregar esse gene de interesse. Lá dentro das células do hospedeiro, ele pode sofrer replicação ou não, né? Idealmente as vacinas de vetores virais seguras são aquelas que não se replicam, mas existem aquelas que se replicam, pelo menos em protocolos de experimentação. E dentro dessa célula que ele vai invadir, então, no hospedeiro, esse gene de interesse será expresso em RNA mensageiro, que vai ser traduzido em proteína. Essa proteína vai ser reconhecida como estranha e vai estimular uma imunidade duradoura nesse indivíduo. Apenas ilustrando, vários protocolos que estão sendo testados já há muito tempo e estão em diferentes fases, né, de ensaios clínicos, são vacinas de DNA nu, que se baseiam nessa questão da clonagem de genes, né? Só que já se sabe que as vacinas de DNA nu, elas são pouco imunogênicas, elas sozinhas normalmente não estimulam, quando inoculadas, não estimulam resposta imune. Então, o mesmo que se usa muito como estratégia de aumento da imunização de vacinas, da imunogenicidade de vacinas, é que nesse mesmo plasmídio, né, nesse mesmo vetor em que se colocou o gene de interesse a induzir a vacinação no indivíduo, se coloca também genes de citocinas inflamatórias.
Então, assim como esse gene de interesse vai ser expresso naquela célula, né, que vai ser transformado por esse vetor, citocinas inflamatórias também serão. Então, a vacina por si só já estimularia uma resposta inata, uma resposta mais inflamatória, né, gerando os sinais necessários para a completa imunização. Outra tecnologia que foi bastante revolucionária quando surgiu e que tem muitos protocolos hoje em teste para diferentes vírus é a tecnologia de VLP, que são partículas semelhantes a vírus. Essas partículas semelhantes a vírus nada mais são do que envoltórios virais, né, de capsídeos virais ocos. Então, o capsídeo viral é um envoltório de proteína que protege e reveste o material genético do vírus. O vírus só vai se replicar, né, entrar numa célula e gerar progênie viral e ter o risco de causar doença se ele tiver o seu genoma. Né? Mas as proteínas que protegem esse genoma é que vão ser o alvo do reconhecimento do sistema imune. Então, pensou-se, né, ainda na década de 90, em gerar os chamados partículas semelhantes a vírus, que são esferas ocas de vírus. É somente o envoltório proteico externo, ou seja, o capsídeo viral, mas com ausência de genoma no seu interior. Então, tem toda a estrutura quaternária de proteína daquele vírus, portanto, é um bom imunógeno, né? Estimula de maneira adequada o sistema imune, sem risco qualquer de causar doença, porque não tem o genoma viral ali dentro dessas partículas. Então, são os VLPs. E o primeiro vírus que foi liberado, a primeira vacina que usa essa tecnologia de VLP, que foi liberada aqui no Brasil para uso, é a vacina contra o HPV, o papilomavírus humano. Então, ali na vacina que é fornecida pelo SUS, né, por enquanto é uma vacina tetravalente, ela imuniza contra 4 genotipos de HPV, que são os mais frequentes, né? 2 de alto risco, que é o 16 e o 18, e 2 de baixo risco, que é o 6 e o 11, mas que são os mais frequentes encontrados nos chamados condiloma acuminado ou verruga venérea. Então, essa vacina tem ali VLPs dos 4 genotipos virais, né? Então, tem só o envoltório proteico, que é a proteína L1 desses vírus, imunizando o indivíduo a gerar anticorpos neutralizantes contra essa proteína, sem o risco de que o vírus venha causar doença, porque não tem o genoma do HPV ali associado.